Nesse momento, é importante que a gente faça uma revisão de trigonometria, dos conceitos básicos de trigonometria. Veja, nós vamos falar sobre vetores. Soma vetorial, componentes de vetor, decomposição de vetor, produto de vetores. E muitas dessas coisas a gente vai usar os artifícios da trigonometria. Se tem dificuldade em trigonometria, muito provavelmente você vai sentir dificuldade em vetores, certo? Para a gente fazer as operações com os vetores. Então, antes de ir diretamente para vetores, vamos fazer uma revisãozinha básica de trigonometria para que não haja nenhuma dificuldade em relação a vetores. Tudo bem? Vamos nessa? Para a gente começar a entender trigonometria, vamos partir do mais simples. Trigonometria não pode faltar o famoso e velho triângulo retângulo. Então vamos começar a fazer uma análise no triângulo retângulo, depois a gente parte para um triângulo genérico, um triângulo qualquer. Então, um triângulo. Triângulo é uma figura de três lados e que possui três ângulos internos que resultam sempre em 180 graus. É a principal característica de um triângulo. Qualquer triângulo, quando a gente somar os três ângulos internos desse triângulo qualquer, resultará sempre em 180 graus. Para o caso do triângulo retângulo, o triângulo retângulo ele recebe esse nome porque ele possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, por isso que é retângulo. E aí, o ângulo reto ele é representado por um quadrado e um políneo no centro desse quadrado. Já os outros dois ângulos, ele possui um ângulo de 90, os outros dois ângulos que estão aqui representados nesse triângulo como alfa e beta, eles são ângulos agudos. E o que são ângulos agudos? São ângulos menores que 90 graus, certo? E aí, se a gente tem 90 graus aqui, para que a soma desses ângulos internos resulte em 180 graus, a soma de alfa mais beta, esses ângulos agudos, tem que ser 90 graus. E essa é a primeira informação que a gente tira de um triângulo retângulo. A soma dos dois outros ângulos internos dão 90 graus. E quando dois ângulos somados dão 90 graus, a gente chama esses ângulos de ângulos complementares. Então vamos escrever. A gente tem que alfa mais beta obrigatoriamente tem que dar 90 graus. E a gente chama dois ângulos, quando somados dão 90 graus, de ângulos complementares. Complementares. Ângulos complementares. Depois da gente analisar os ângulos internos desse triângulo retângulo, vamos entender a relação entre os seus três lados. Então, como é que a gente relaciona esses três lados? Primeiro, a gente tem que entender o que é a hipotenusa e o que são os catetos. Que é só uma denominação aí para os lados, mediante uma característica desses lados. Então, o que é uma hipotenusa, o que é um cateto? Perceba, sempre os dois lados do triângulo que formam um ângulo de 90 graus, eles serão sempre denominados como catetos, certo? E o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, oposto, ele vai ser denominado de hipotenusa. E aí esse lado sempre é o maior lado do triângulo retângulo. Em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa sempre vai ser o seu maior lado. Então, se você está procurando aí o valor da hipotenusa e esse valor dá menor do que um determinado cateto, é porque esse cálculo aí não está correto, tá bom? Então, vamos escrever aqui o que eu acabei de falar. A gente tem aqui os lados que formam 90 graus são os catetos. Então, esse lado A é cateto. O lado B também é cateto. E esse lado C aqui, a gente chama de hipotenusa. Então, quando a gente fala de triângulo retângulo, muito naturalmente vem à nossa cabeça o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então,
Essa é uma expressão válida, né, que a gente usa muito quando a gente está falando sobre triângulos retângulos. E é a relação entre os lados desse triângulo, para a gente encontrar os valores, sabendo de outros. Então vamos escrever essa expressão. Então a gente tem aqui a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, C ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? A e B. Então é esse lado ao quadrado, lado A ao quadrado, mais o lado B ao quadrado. E a gente chama essa relação aqui de Teorema de Pitágoras. Esse é o famoso Teorema de Pitágoras. Ok, pessoal? Então agora vamos para as razões trigonométricas, relações trigonométricas. Vamos entender aí cada relaçãozinha, tá bom? Bem, até aqui nós falamos sobre os ângulos internos de um triângulo retângulo. Falamos sobre as denominações de cada lado desse triângulo. Além disso, nós falamos sobre a expressão que relaciona esses três lados. Agora, nós vamos falar sobre as razões trigonométricas. O que são razões trigonométricas e como isso pode ser útil para a gente. Então, razão na matemática está associada à ideia de divisão, de quociente, dividir uma coisa por outra coisa. Aqui nas razões trigonométricas vai se dar da mesma forma. Lembrando que razões trigonométricas nada mais são do que definições. Então eu vou dizer que um seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, por exemplo. O cosseno vai ser a relação entre outros dois lados, que seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então isso é uma definição, simplesmente isso. Tudo bem? Então vamos partir do começo aqui. O que é o seno? O seno de um ângulo nada mais é um seno de um ângulo agudo, né, do triângulo retângulo, nada mais é do que a relação entre dois lados, a razão entre dois lados. Eu pegar um lado desse triângulo e dividir por outro lado. E quais são esses lados? Vou mostrar para você agora. Se a gente está analisando o ângulo alfa, por exemplo, aqui nesse triângulo, a gente vai definir o seno como o seno desse ângulo como sendo o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo alfa é o lado B. A hipotenusa é C. Então a gente define o seno de alfa como sendo o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso aqui, vai ser o lado B sobre o lado C. B sobre C. Já o cosseno desse ângulo tem outra definição. O cosseno do ângulo vai ser uma razão entre dois lados. E quais lados são esses? O cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa. Para o caso do cosseno de alfa, a gente tem o quê? Que o cateto adjacente a esse ângulo é o lado A, adjacente ao lado. Então, o cateto adjacente ao ângulo é o lado A e a hipotenusa também, invariável, é o lado C. Certo? Então, o que é cosseno? Lembre, é uma definição. Então, cosseno é o cateto adjacente, que eu vou expressar só dessa forma aqui, com um C e um A, sobre a hipotenusa. Tudo bem? E aí, o cateto adjacente ao ângulo alfa vai ser o lado A e a hipotenusa invariável vai ser o lado C. Então, vai ser A sobre C. E aí, a tangente nada mais é do que a razão entre o seno e o cosseno. Então, a gente pega o seno e divide pelo cosseno desse mesmo ângulo. Se a gente está analisando a tangente do ângulo alfa, então a gente vai pegar o seno de alfa e dividir pelo cosseno de alfa também. E o que é que isso vai dar para a gente? A gente tem aqui a tangente do ângulo alfa. O que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Esse é o seno. Dividido pelo cosseno, que é o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí, quando a gente tem essa divisão aqui, isso vai resultar o quê? A gente pode simplificar esses hipotenusa com hipotenusa e vai sobrar o que para a gente? Que a tangente
A tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem? Então, no caso do ângulo alfa, qual seria a tangente de alfa? Cateto oposto é B, cateto adjacente A. Então, tangente de alfa é B sobre A. Então, a gente tem que isso aqui é igual a B sobre A. Tudo bem? Então, essas são as principais razões trigonométricas que a gente vai precisar lembrar para falar sobre vetores, operações com vetores, que vai ser o nosso próximo tema. Tudo bem?